Fala pessoal, vou falar do impacto da ociosidade nas indústrias, o custo dessa ociosidade, conforme havia comentado no vídeo número 2, o vídeo que não estava com boa qualidade sonora. Agora estou tentando produzir um vídeo com mais qualidade, um pouquinho mais trabalhado. Vou ver se consigo. Eu estou fazendo um improviso, fazendo a produção dentro de casa, não é um estúdio propriamente. Estou tentando fazer a edição também. Eu havia comentado com vocês a dificuldade de fazer no estúdio, agora ficou muito mais difícil. E espero que a gente continue fazendo nossas apresentações simplistas, mas dando alguma informação para vocês que estão deixando de assistir a aula por um motivo nobre, que é o isolamento social. Então, voltando à questão do custo da ociosidade, primeiro caracterizar o que é uma ociosidade em uma indústria. As indústrias, de um modo em geral, elas são projetadas, são programadas para produzirem um determinado volume mês-ano. Dentro de uma perspectiva de crescimento, essa produção nem sempre alcança todo o potencial de instalação. As indústrias se instalam pensando em um futuro próximo, atingirem um mercado maior, um público maior, então sempre elas fazem uma produção, ou melhor, elas montam uma estrutura maior do que aquela produção prevista no início. Então, elas têm uma produção menor do que a sua capacidade instalada. Evidentemente que isso é dentro de um planejamento de crescimento de médio e longo prazos. Considerando que qualquer fator que possa modificar essa expectativa de crescimento dessa indústria que se instala dentro de um porte maior, esperando crescer, qualquer fator, aquele fator externo incontrolável, o tal FEI, qualquer coisa que modifica esse panorama prejudica sensivelmente aquelas indústrias que estão já com alguma ociosidade dentro do seu planejamento e de repente veem sua ociosidade aumentar. Algumas podem chegar a 50%, 60% de ociosidade do seu parque produtivo. E o impacto disso no sistema de custeio é muito significativo, porque essas indústrias, elas têm investimentos, elas investem em máquinas, em equipamentos, elas investem em tecnologia, dependendo da atividade que vai exercer, alguma tecnologia específica. Por exemplo, elas podem investir em informática, sistemas, softwares sofisticados de controle de produção e assim por diante. Então, no momento que a ociosidade se apresenta, isso gera, de alguma forma, um custo adicional, um custo até excessivo, porque não estava previsto esta ociosidade. A ociosidade prevista é aquela do planejamento inicial, em que a indústria admitiria um certo crescimento paulatino, gradativo. Então, no momento que essa ociosidade passa do limite previsto, por qualquer motivo, qualquer fator, isso passa a ser também prejudicial, tanto do ponto de vista do investimento da indústria, quanto do ponto de vista dos custos de produção, que dentro do conceito de custos fixos e variáveis, o custo fixo passa a ter maior predominância ou maior peso no sistema produtivo e no sistema de apuração de custos dos produtos trabalhados, fabricados ou industrializados nesta fábrica ou nesta indústria. De modo que toda a ociosidade, ou quase toda a ociosidade, reflete negativamente em curto prazo na capacidade, não só na capacidade produtiva, como o efeito disso nos preços dos produtos. De modo que é importante que seja feita uma avaliação criteriosa de até que ponto essa capacidade ociosa pode ser sustentada
essa capacidade pode ser mantida, visando naturalmente evitar que haja lá na frente um estrangulamento financeiro da empresa decorrente da sua, digamos assim, ociosidade indesejada. Volto a dizer que a capacidade instalada nunca é aquela capacidade que prevê 100% de sua utilização. Raríssimas são as indústrias, as empresas que instalam uma capacidade totalmente utilizável. Geralmente há uma folga até para eventuais demandas adicionais. No caso da ociosidade não planejada, essa é uma ociosidade prejudicial. Um exemplo bem prático disso seria, por exemplo, uma indústria montar seu parque esperando produzir 10.000 cadeiras para estudantes, por exemplo, e de repente o modelo que ela planejou para fornecer é um modelo que não é mais utilizado. Então ela vai vender pouco e está com a capacidade instalada para vender poucas cadeiras daquele modelo, e vai ter que mudar o canal de distribuição, mudar o tipo de direcionamento desse produto, enfim, vai ficar com uma capacidade instalada ociosa. Existem outros fatores muito mais significativos, que é quando acontece um fato que muda a estrutura operacional da empresa. Exemplo disso seria uma indústria automobilística resolver tirar de linha um determinado modelo de automóvel. Então ela vai ter que refazer sua estrutura produtiva, sua capacidade instalada de produção de automóveis, porque tirou de linha e não tem previsão de voltar um novo produto, tirou de linha um determinado modelo que estava dentro da planta inicial e que essa planta tem que ser modificada ou precisa ser modificada para não ficar com uma planta ociosa. São vários exemplos, são muitas situações da ociosidade, não só da indústria, mas de várias outras atividades. Claro, a indústria é que mais tem predominância nisso, tem um peso maior, paga mais caro por essa ociosidade, porque a indústria, de um modo em geral, elas têm uma estrutura implantada, uma estrutura bem mais complexa. Então, nesse primeiro momento, dá para entender que a ociosidade, de início, ela pode ser planejada, ela pode ser prevista, ela pode fazer parte do programa de crescimento da empresa. Uma ociosidade aceitável, uma ociosidade relativamente pequena, 30%, 20% de toda a capacidade produtiva. Mas quando essa ociosidade cai, essa ociosidade, melhor dizendo, ela aumenta, não cai, ela aumenta por outros fatores, então isso cai o nível de produção e implica e prejudica, e não só implica, como também prejudica toda a estrutura de fabricação, toda a estrutura de formação de preço, toda a estrutura de custeio dessa indústria. É fácil fazer uma análise saindo um pouco da indústria e levando em consideração uma atividade comercial. Suponha-se, por exemplo, que um restaurante tem um plano de atender a um público crescente e montou uma estrutura para atender 200 pessoas por dia. Montou mesas, montou freezers, instalou equipamentos, fez tudo o que precisava fazer, e por um fator qualquer, essa demanda foi reduzida a 30%. Ao invés de atender 200 pessoas por dia, esse restaurante passou a atender no máximo 60 pessoas por dia. Então esse restaurante vai estar com a capacidade instalada muito ociosa, 60%, 70% de ociosidade, dependendo do tempo que isso dure. Isso pode trazer um prejuízo muito grande, além de outros fatores, né, que são mais relevantes, quando essa capacidade traz como consequência também a demissão de seus empregados por falta de atividade. Então, todo um planejamento em cima da estrutura que será montada, que será utilizada no médio e no longo prazo, requer
uma análise muito criteriosa para que não se caia na capacidade instalada por excesso e, por consequência, ociosidade desta capacidade instalada. Por enquanto é só isso que tenho para falar neste vídeo. Isso faz referência ao custo da ociosidade das indústrias. Neste momento, estou falando hoje é dia 6 de abril de 2020, neste momento muitas indústrias estão passando exatamente por este problema de uma capacidade ociosa por fatores adversos, e o mais conhecido agora que é a crise da saúde mundial. Então muitas empresas estão com muita ociosidade e isso pode trazer consequências imprevisíveis, não só do ponto de vista econômico, financeiro da empresa, quanto também da sua continuidade, se algo não for feito no sentido de antecipar soluções para esta crise. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.